Boa noite, sejam bem-vindos para mais uma noite de estudos da doutrina consoladora. É muito bom ter essa oportunidade de nos conectarmos com o mundo celestial para aprendermos ainda mais um pouco sobre a doutrina que nos esclarece, que nos mostra o caminho a seguir, buscando a felicidade e a paz que Jesus nos prometeu. Hoje teremos nosso irmão Paulo Cartagenes, que vai nos falar sobre mãe. Amanhã comemora-se o Dia das Mães. E o tema é mais do que oportuno. A propósito, mãe é a rainha do lar, é a parceira da evolução dos filhos, os espíritos recém-natos, e é importante essa referência e essa reverência às mães, pelo valor que elas têm para todos nós, agradecendo sempre, porque tudo tem uma razão de ser, e não é por acaso que nós somos filhos de mães tais ou quais. Tudo tem uma razão, uma missão a cumprir, e além das festividades, da vivência, da convivência com as mães, é preciso lembrar também da responsabilidade que as mães têm para educar aquela criancinha que chega ao mundo e que vai depois se refletir todo esse processo educativo de amor, de honestidade, de virtudes na sociedade. Então, vamos pedir ao nosso irmão Taua para que faça, por favor, a prece inicial. Boa noite a todos. Querido Jesus, aqui estamos mais uma vez, Senhor, rogando a companhia dos nossos amigos espirituais, nossos mentores. Abre nosso coração, Jesus, para a compreensão. Que os bons espíritos possam iluminar o nosso querido irmão que vai usar da palavra e que todos nós possamos sair daqui renovados, com alegria no coração e esperança acima de tudo. Muita paz. Que assim seja. Então, meus irmãos, pedindo permissão ao Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, iniciamos os trabalhos, passando a palavra ao nosso irmão Paulo Cartagenes. Muita paz. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria que estamos aqui compartilhando esse espaço para estudar essa doutrina maravilhosa de esclarecimento, de amor, mas também de muito compromisso e muita responsabilidade. Como disse o Cristo, a quem mais é dado, mais será pedido. Então, consequentemente, quanto mais conhecimento a gente tem, aumenta a nossa responsabilidade diante da vida, das nossas escolhas, das nossas posturas, a forma como a gente se relaciona, né, com os nossos semelhantes. Evidente que estamos a caminho da perfeição, da luz, mas não somos ainda perfeitos. Somos perfectíveis, mas ainda não somos perfeitos. Mas sem dúvida que, conhecendo a doutrina dos Espíritos, como ela é extremamente profunda no seu aspecto científico, filosófico e religioso, então, obviamente que ela abarca um universo muito grande de conhecimentos, e isso faz com que a gente tenha um discernimento maior em relação à vida. Evidentemente que não nos torna puros nem perfeitos e faz parte do aprendizado, pedagogicamente falando, a gente aprender com os nossos erros e também procurar evoluir, que esse é o grande sentido de estarmos aqui. Esse é o grande sentido da vida, que é a evolução, né? Bom, nos foi dada a missão pela direção da casa de trabalhar o tema mães, que amanhã é o dia das mães e bem oportuno. E a gente vai falar da missão das mães, de Maria de Nazaré, a maior de todas as mães que pisou aqui nesse planeta, né? E que a gente possa, à luz do Espiritismo, entender por que que a mulher, né, ela foi escolhida com essa missão de ser mãe. Aliás, eu tenho convicção de que Deus não poderia ter escolhido o melhor, né? A mulher é realmente um ser muito forte,
é dotada de uma sensibilidade que, assim, são essenciais para que ela pudesse dar oportunidade para o reencarne dos espíritos, que não é só dar oportunidade ao reencarne dos espíritos. Evidentemente que, como a mulher é dotada de toda essa carga de sensibilidade, de emoção, de coração, ela traz esse calor humano, né, que todo espírito precisa para retornar à carne e continuar a sua jornada evolutiva e a busca pela felicidade, que esse é o grande sentido da vida, né? Começaremos falando pelo mecanismo da reencarnação. A reencarnação, ela é sem dúvida uma das provas do amor e da justiça de Deus, né? Todos nós, antes de reencarnarmos, passamos por um planejamento reencarnatório. Então, quando o espírito está desencarnado, na verdadeira vida, que é no plano espiritual, na dimensão espiritual, no estado de erraticidade, que é o intervalo de uma encarnação para outra, depois de passar um tempo nas colônias, né, que são as cidades no mundo espiritual, esse espírito, ele é convidado pela espiritualidade que é mais evoluída, que está num nível, né, num grau de evolução mais acima, a voltar para a carne, a mergulhar na carne e, consequentemente, ter uma nova jornada encarnatória. E é evidente que dentro desse planejamento encarnatório estão inseridas muitas situações. O mundo que a gente vai reencarnar, em quais condições, na riqueza material, numa vida materialmente mais simples, a profissão que a gente vai desempenhar, se viremos com mediunidade ostensiva ou não, se viremos com um corpo saudável, com algum tipo de doença, alguma limitação, tudo isso aí está inserido no planejamento reencarnatório. E algo assim que é muito claro para todos nós é que a família, principalmente, é o que é mais assim perceptível, né, de ter sido programado. A família que nós temos é a família que nós precisamos e merecemos. Nós estamos no lugar certo com as pessoas certas. Não há acidente biológico e Deus não joga dados. Então, a família que nós temos é a coisa mais certa e que veio programada. Todos esses entes consanguíneos. E a primeira pessoa que nós escolhemos é a mãe. Quando temos a condição de escolher as nossas o nosso planejamento reencarnatório, quando a gente tem essa condição de lucidez, de poder participar junto com a espiritualidade do nosso planejamento reencarnatório, que nem todos têm, né? Os espíritos que estão cegos de ódio, os ovoides da vida, os que cometeram atos hediondos, esses não conseguem participar do planejamento reencarnatório, que é a chamada reencarnação compulsória. É a espiritualidade que acaba programando a volta desses irmãos. Mas quando a gente tem essa possibilidade de participar desse planejamento, nós escolhemos a família e a primeira pessoa que a gente escolhe é a mãe, certo? Não apenas soubemos quem seria a nossa mãe, como a escolhemos e concordamos. Isso é muito certo. Todos nós. Isso é uma situação, ainda que hajam variáveis assim na vida de todo mundo, né? Nada é muito determinista, e o Espiritismo deixa muito claro, porque cada um de nós tem uma trajetória evolutiva diferente, mas isso aí é muito certo. É geral, praticamente, para todo mundo, né? E escolhemos junto com a espiritualidade nossos guias e mentores espirituais. E por que escolhemos aquela mulher, determinada pessoa, para ser a nossa mãe, biologicamente falando, né? Pelo que precisamos aprender com ela, pelo que precisamos curar junto com ela, certo? Vai muito além da geração biológica, tá? Muito além mesmo. A mãe é o primeiro ambiente, literalmente, que a alma encontra na vida. Existe uma ligação ali emocional, seja essa ligação de amor e afinidade, ou uma ligação de reajuste, uma ligação de compreensão e reconciliação. Existem as duas situações. Nós vamos abordar as duas, né?
É a primeira experiência de vínculo humano que a gente experimenta. Essa é a primeira experiência. E essa experiência pode ser de presença, presença em todos os aspectos. Presença física, presença afetiva, como também pode ser de ausência, dependendo da situação. A mãe é a porta, é o ponto de contato entre o mundo espiritual e o mundo material. E outra informação importante, irmãos, esse vínculo que nós temos com a nossa mãe, ele tem um histórico já. Lógico que em algum momento, esse foi o primeiro vínculo, pelo menos no papel de mãe e filho. Em algum momento houve um primeiro vínculo. Mas esse vínculo histórico aí significa dizer que em encarnações anteriores nós tivemos algum nível de convivência com aquela que é a nossa mãe atualmente. E não necessariamente em encarnações anteriores foi como mãe e filho. Pode ter sido outro grau de parentesco ou não parentes consanguíneos também. Alguma relação de convivência a gente teve, certo? E isso carrega registros, amor, mas também situações de resgate, reajustes, situações como mágoas e a necessidade de reconciliação e de perdão. Como eu falei, existem as duas situações. Tem filhos que a mãe é a melhor ou uma das melhores amigas daquela filha ou filho. E tem a outra situação também. Tem filhos que têm uma relação extremamente conflituosa com a mãe. E aí isso, como eu falei, o espiritismo ele não tem nada determinista, mas quando se tem uma relação de conflito constante, dá um indício muito forte de que aquela pessoa, nossa mãe, quem vive uma relação conflituosa, né? Graças a Deus não é meu caso. Mas assim, quem vive uma relação conflituosa com a mãe pode ter sido alguém que em encarnações anteriores nós não estabelecemos uma boa convivência e aí voltam biologicamente no mesmo lar para se reconciliarem, se reajustarem e se perdoarem. E só vão deixar de conviver até que se acertem. Podem permutar os papéis sociais, os papéis biológicos. Pode, numa outra encarnação, inverter. A mãe vir filha ou filho e o filho ou a filha vir mãe ou pai. Né? Pode ser outro tipo de convívio. Mas, enfim, até que se perdoem, vão ficar voltando juntos. Por isso que Jesus reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminhar com ele. Né? Um dos motivos de eu nunca senti necessidade, até porque eu não tenho necessidade mesmo de fazer terapia de vidas passadas, porque normalmente isso é indicado para pouquíssimos casos, né? Inclusive para pessoas que têm fobias, assim, traumas violentos, né? Situações que realmente bloqueiam a vida, né? Entrar em lugar fechado, claustrofobia, entrar em água, viajar de avião, de navio, enfim. E as pessoas têm necessidade disso aí, né? Um dos motivos de eu jamais ter feito terapias de vidas passadas primeiro que, por curiosidade, a gente nunca deve fazer. É um motivo torpe e perigoso. É mexer com não que se deve mexer. Por curiosidade, não faça nunca. Eu nunca tive curiosidade e também pelo seguinte: eu me sentiria muito mal em saber, de repente, que em encarnações anteriores eu posso, em algum momento, ter prejudicado minha mãe ou qualquer outra pessoa que eu amo. Seria, mesmo eu sendo outra pessoa hoje, eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe, nós nos amamos, mas seria extremamente desconfortável para mim descobrir que em algum momento lá atrás eu posso ter prejudicado mãe, por exemplo. É um mecanismo da reencarnação. Né? Então, por curiosidade, não faça nunca. Nesse mesmo lar materno que te permitiu reencarnar e continuar sua jornada evolutiva, pode, em encarnações anteriores, ter sido alguém que, junto com você, abriu feridas mútuas. E essas feridas não são aleatórias. Tem gente que teve a presença física, mas a ausência afetiva, amorosa, espiritual, né? A questão de se importar, a questão
ou então de uma relação que sufocava tanto por controle, por excesso de amor. Isso aí acaba abrindo feridas mútuas dos dois lados, né? A criança que cresce em um ambiente assim torna-se um adulto amargurado e que repete o comportamento de uma mãe que pode carregar traumas, como qualquer ser humano normal. Qualquer ser humano normal tem traumas, certo? A criança que não foi vista se torna um adulto que não foi encontrado. Eu vou dizer uma coisa a vocês, eu trabalho como professor e há muitos anos, né? E digo a vocês, pela minha experiência como professor, e eu trabalho em escola pública, os meus estudantes que têm mais autoestima, melhor desempenho, são os que têm uma família estruturada. Os meus estudantes que têm problemas emocionais, problema de disciplina, baixo rendimento escolar, esses estudantes visivelmente são filhos de, não é só de mães não, tá? Pais ausentes, pais que não ligam, pais que não são afetuosos. E digo a vocês, sem querer julgar ninguém, meus irmãos, eu já tive a oportunidade de conversar com alguns desses pais, é notório, é notório. Às vezes são pais que não alimentam a autoestima, não demonstram carinho, não estimulam a confiança na capacidade do próprio filho, ao contrário, até desacreditam o próprio. Eu tive a oportunidade de conversar com o pai, não é só a mãe, pais. Aí eu estou trazendo para o contexto de família. Família estruturada é meio caminho para que os filhos se direcionem bem na vida. Agora também tem uma outra situação aí, tá? Quando a gente estuda os laços de família no Evangelho, parentesco corporal e espiritual, missão dos pais, ingratidão dos filhos, tem pais que são maravilhosos, são presentes, são amorosos, procuram educar, corrigir, orientar, aconselhar os filhos, e aí os filhos mesmo assim desandam. Aí tem aquela passagem do Evangelho que diz assim, né? Deus um dia perguntava: o que fizeste das ovelhas que vos confiei? Se os pais fizeram tudo o que estava ao seu alcance, foram pais presentes, amorosos, também corrigiram, educaram o que tinha que ser corrigido, procuraram ajudar o processo de reforma íntima daquela criança, a combater as suas inclinações negativas, suas más inclinações. E aí o filho é que realmente, pela sua individualidade, pela sua pouca ainda evolução, desandou. Paz de consciência tranquila, né? Os pais que acabam sendo cobrados quando chega a espiritualidade são aqueles que são ausentes, não corrigem, não são amorosos. Esses sim são cobrados. Ou que mimam demais os filhos, estimulam vaidades nos filhos, material. Esses sim é que são cobrados lá na espiritualidade por terem falhado na educação. O que o Espiritismo esclarece sobre isso? Imagino que é pouco consolador saber que isso foi planejado, né? Como assim, né? Conviver com a pessoa dentro do lar, assim, de difícil, não há afinidade. Mas justamente isso é a prova do amor e da justiça de Deus. Reconciliação. O perdão é um ato de coragem gigantesco, de grandeza espiritual. Perdão é terapêutico, é libertador, alavanca a nossa evolução espiritual, né? Uma vez eu ouvi uma frase assim, acho que num grupo espírita de Zap, de WhatsApp, né? Que quando a gente está preso na mágoa, a gente é o prisioneiro de uma prisão que nós mesmos construímos. Quando a gente perdoa, nós nos libertamos. E é isso, exatamente isso. E tem um detalhe, né, irmãos? Espiritismo é uma ciência e, em consonância com as ciências da Terra, esclarece que a mágoa, geralmente, ela causa doenças. Muitas doenças. Desorganiza as nossas células. Alguns tipos de cânceres, tumores,
são originários de mágoa. Não são todos, mas alguns sim. Os espíritos de luz nos esclarecem que nós não procuramos o sofrimento, mas sim que em um estado de consciência pedimos voluntariamente para passarmos por determinadas experiências que contribuem para o nosso crescimento como seres humanos. Não é castigo, é aprendizado. São pendências de encarnações anteriores que ninguém pode atingir a pureza espiritual. E o estágio do espírito de primeira ordem com mágoas pelo caminho. Não tem como, né? No coração e sem reconciliações. Não dá para ser feliz com mágoas no meio do caminho, né? Padrões de vidas anteriores, padrões comportamentais de vidas anteriores não podem ser repetidos. Então, se o indivíduo ele guarda muita mágoa, ele não se esforça em se reconciliar, esse tipo de comportamento não pode estacioná-lo. A gente sabe que a lei divina é de progresso. A gente sabe que a Terra está em fase de transição, né, para um mundo de regeneração. Em fase, né? Vai durar uns 300 anos isso aí. Não é do dia para a noite. Em fase de regeneração. Significa dizer que, se a gente estacionar no comportamento de expiação e provas, que a Terra está deixando de ser, quando ela se tornar regeneração, a gente já não vai poder vir para cá. A gente vai para outro planeta de expiação e provas, porque a gente não avançou. E a gente não vai poder ficar parando o tempo todo, pelo contrário. Porque até a gente não querendo evoluir, a gente tem que evoluir. Pela força das circunstâncias da vida. Quando a gente resolve ficar paradinho lá, em estado de inércia, com a nossa natureza espiritual, vem a dor, vem os problemas, vem uma série de situações. E outro, não necessariamente problemas, vem uma série de outras situações que fazem com que a gente saia daquele. Não é estagnar, que ninguém. Estagnar é parar, né? E parar para sempre. Estacionar. A gente não pode, né? Então, irmãos, não significa que foi necessário se machucar e nem que foi justo passar por sofrimentos. Nunca é justo a gente ser machucado e nem machucar ninguém. Nunca é. Nunca é justo. E é importante que se diga o seguinte: quando alguém me machuca, aquilo é responsabilidade daquela pessoa. Mas quando eu machuco o outro, aquilo é minha responsabilidade. Aí a responsabilidade é minha. É importante a gente ter esse estado de consciência, né? Para a gente ter assim o equilíbrio de não somos perfeitos, mas tentar o máximo possível não machucar as pessoas. Ah, Paulo, mas saiu assim, eu falei sem pensar. Pensou, rápido demais, mas pensou, né? Eu estava assistindo uma palestra de Jorge Elahá, né, que é um grande expositor espírita, e ele faz a seguinte colocação, assim, que não basta guardar o conhecimento no cérebro, na memória, a gente tem que guardar no coração. Porque no cérebro, a gente tem consciência do que é certo. Não está lá no livro dos Espíritos, né? Onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Fácil memorizar isso aí. A gente escuta várias vezes nas palestras, a gente lê nas obras. Mas no coração está lá isso. Porque na hora que a gente é testado, se não tiver no coração, a gente não faz. Tendo consciência do que é certo. Então, isso que a gente está comentando, analisando aqui, do não machucar o outro, eu já tenho a consciência que eu não devo machucar o outro. Mas se eu não tenho isso guardado no coração, isso não vai se traduzir em prática. Vai ficar na teoria. E eu imagino que quando a gente entra numa doutrina, seja o espiritismo ou qualquer outra religião, filosofia, né? É porque a gente entende que a gente quer melhorar. É um processo de autoeducação. A gente não quer ser mais a mesma pessoa. A gente quer evoluir. A gente quer se tornar uma pessoa melhor. E aí não dá para ficar no campo da teoria. Não adianta eu saber as 1019 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Lógico que eu, pela minha imperfeição, eu ainda não tenho condição de praticar tudo. Eu não vou chegar à pureza espiritual na encarnação. Mas alguma coisa eu tenho que me esforçar para fazer. Não é possível, né? Eu tenho 25 anos aqui de caminhando para Jesus e de doutrina espírita. É como eu sempre digo quando eu subo aqui. Eu nem estou com a presunção de querer ser melhor do que eu era 25 anos atrás, mas pelo menos um pouquinho menos imperfeito do que eu era quando cheguei aqui com 19 anos de idade.
Pelo menos, esse é o meu projeto de vida, né? Meus irmãos, por mais que essas experiências sejam doídas, mas isso desenvolve crescimento psicológico, porque abre situações que só uma relação profunda, como entre mãe e filhos, pode oportunizar. O Espiritismo, como ciência, filosofia e religião, quer caminhar lado a lado com a ciência da Terra. E uma casa espírita bem orientada vai incentivar sempre seus frequentadores e trabalhadores a buscarem terapias psicológica e médica. Então, veja só, a gente está falando de tudo isso aqui. Porque o que eu acho mais interessante do Espiritismo é a gente abordar questões comportamentais. Muito importante a gente saber de transcomunicação, de ectoplasma, de magnetismo e tudo isso é importante. Mas eu acho que o mais importante na doutrina são as questões comportamentais, é como a gente se porta diante do mundo. É um processo educacional, né? Autoeducação, autoiluminação. Então vejam só, uma casa espírita bem orientada, o que é que ela vai fazer? Ela, além de procurar aconselhar os irmãos que aqui procuram essa ajuda, ela vai dizer: procure também ajuda psiquiátrica, psicológica e psiquiátrica. Porque tem situações, então, nas relações que nós estabelecemos, que precisam dos terapeutas da Terra também. Uma casa espírita bem orientada jamais vai dizer: não, só faço o tratamento espiritual. De jeito nenhum. O espiritismo, ele quer complementar e caminhar de lado a lado com a psicologia, com a psiquiatria e outras ciências. Então, se a gente tem uma relação conflituosa com algum parente nosso, é importante. Até para a gente melhorar essa convivência, para a gente fortalecer a mente e o coração e não adoecer. Porque eu acredito que essa situação, independente de quem se sinta certo ou errado, seja os pais ou os filhos, independente de quem se ache mais certo ou mais errado, é uma situação que é desconfortável para ambos. Eu tenho certeza que ninguém é feliz tendo uma relação conflituosa com a própria família. Tenho certeza que não. Ninguém tem o prazer de ter uma relação dessa forma com a família. E aí é o quê? Religião, meditação e as ciências da Terra, as terapias da Terra, né? Quando a gente não se reconcilia com alguém, a gente reencarna convivendo perto novamente com aquela pessoa até se perdoarem por completo. Os laços podem até mudar, né? Os papéis, mas vai vir junto até se entender, não é isso? Mas eu vou até dar um testemunho aqui. Eu tive um colega que aparentemente era uma pessoa assim, aparentemente uma pessoa fria, um colega meu, né? Em alguns momentos parecia ser meio seca, um homem meio desapegado de qualquer coisa, principalmente de pessoas, tá? Mas assim, quem conheceu de perto esse rapaz, e eu convivi, foi um colega meu de trabalho, né? Percebeu que na realidade, dentro daquele homem reservado, aparentemente frio, desapegado das pessoas, sem filtro muitas vezes falava assim coisas que constrangiam, né? Na verdade, quando ele contava a história de vida dele, ele falou como é que foi o núcleo familiar. E ele acabava reproduzindo muito o comportamento da mãe. A mãe tinha esse comportamento. Mas porque a mãe já tinha tido uma vida muito difícil também. Eles tiveram uma vida muito difícil. Eu estou falando isso aqui, não estou julgando nem o meu colega, nem a mãe dele. Ele relatava que a mãe teve uma vida muito difícil. E isso fez com que ela se tornasse uma pessoa talvez um pouco amargurada. E ele acabou reproduzindo muito desses comportamentos. Mas tem uma outra situação que fez com que ele se tornasse talvez muito desapegado, principalmente de pessoas. É que essa mãe desencarnou quando ele era jovem também. Então, mesmo ele reproduzindo aquele comportamento, aparentemente sem afetuosidade do lar, mas ele sente até hoje saudade dessa mãe. E esse desencarne dessa mãe fez com que fosse mais um fator para ele se justifica dessa forma, né? Ser desapegado das pessoas, porque esse foi um mecanismo de defesa dele
perante o sofrimento que ele experimentou com o desencarne da mãe, mesmo aquela mãe que não era tão afetuosa. Aí a gente vai entendendo, pessoal, sem julgar as pessoas. O que a gente está analisando aqui é atitudes, sem julgar as pessoas, a gente vai entendendo as relações humanas, que são sempre complexas. As relações humanas são complexas, porque nós somos complexos. O ser humano não é uma fórmula exata, né? Velocidade média, delta S sobre delta T. 2 mais 2 igual a... O ser humano não é assim. O ser humano é cheio de variáveis, né? A gente tem carga emocional, experiências, umas positivas, outras traumáticas. E isso vai moldando o que a gente é. Agora eu resolvi, para essa meia hora final, falar da mãe de todas as mães, né? A maior mãe que pisou aqui. O segundo espírito mais puro que pisou nesse planeta é uma ode e, ao mesmo tempo, vamos aprender muito aqui com Maria de Nazaré, né? Eu escolhi esse momento para a gente falar de Maria, que, obviamente, nada é por acaso, não por acaso foi escolhida para receber aqui na Terra o governador espiritual desse planeta, o espírito mais puro, mais perfeito, o modelo e guia a ser seguido por todos nós, né? Com licença poética, aquele que deveria ser, não no sentido fanático, mas no sentido licença poética mesmo, o maior ídolo de todos nós, que é o Cristo. Uma pessoa que foi escolhida para ser a mãe de Jesus só pode ser um espírito, mas muito especial, muito acima da média de luz, de moralidade, de capacidades. Então vamos conhecer um pouquinho sobre Maria, né? O, por incrível que pareça, ela é mais citada pelos muçulmanos do que pelos cristãos. Tem 34 menções a Maria de Nazaré no Corão, que é a Bíblia dos islâmicos, do mundo muçulmano. Sabe quantas menções tem ela no Evangelho? 17. Metade. A gente vai procurar os quatro evangelistas, Marcos, João, Lucas, né? E Mateus, e encontra pouca menção, comparado com o Islã, por incrível que pareça. A gente tem mais informação da vida de Maria pelos relatos de Tiago. Tiago fez uma ode à biografia de Maria de Nazaré. E esses são os documentos históricos que nós temos, são os apócrifos, né? O Corão, ele tem um capítulo especial para Maria. Lá em árabe eles chamam surata, né? Chamado Mariam. Marcos e João, uma vez eu fiz uma palestra sobre Marcos aqui, ano passado. Foi uma das palestras que eu mais gostei de fazer aqui ano passado. Marcos e João não se referem à infância de Jesus. O Evangelho de Lucas é que traz mais detalhes sobre de Lucas e de Tiago, assim, os relatos de Tiago e o Evangelho de Lucas trazem um pouco mais de detalhes sobre a vida de Maria, né? E não começa com a vida de Jesus, e nem com a região da Galileia, que foi onde Jesus mais andou, né? No Mar da Galileia, naquelas aldeias e cidades do Mar da Galileia, mas sim na cidade de Ain Carim, que foi onde nasceu e viviam Zacarias e Isabel, dois idosos. Isabel, prima de Maria. E eles nutriam muito o sonho de terem filhos, né? Zacarias e Isabel. Mas a chance era muito remota, eles eram idosos. E, inclusive, eles foram, digamos assim, figuras paternas para Maria. Maria de Nazaré tinha, por Zacarias e Isabel, assim, uma devoção de pais mesmo. Eles foram figuras paternas para ela. Aí foi quando apareceu o anjo Gabriel, ele anuncia a Zacarias e a Isabel que ela engravidaria. E Zacarias fica atônito, né? Mas como, né? Nós somos tão idosos. E ele se chamará João.
que em aramaico, que era o hebraico antigo, era o hebraico da época de Jesus, João era Yoshanan, com J. E assim, 6 meses depois, Isabel engravidou. Esse mesmo anjo Gabriel anunciou a outra mulher, dessa vez não em Ain Carim, mas em outra cidade, na aldeia de Nazaré, próxima a Galiléia, que ela seria mãe. E era Maria. E ela era muito jovem. Os pesquisadores não conseguem precisar a idade dela, mas ela era adolescente. 15, 16, 17 anos. Não se sabe com precisão assim, a idade que ela tinha, mas ela era muito jovem. Muito mesmo. E ela não era uma princesa, não era uma rainha, não era uma sacerdotisa. Era uma jovem noiva, esposa, dona de casa da aldeia de Nazaré. E eu não tenho dúvida que essa mulher é muito especial, essa jovem, né? Muito especial. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria, ele diz assim: Louvada seja tu, ó cheia de graça. Ave Maria, disse o anjo Gabriel, bendita és tu. E aí, Maria, mesmo muito jovem, quando ela recebe essa mensagem do anjo Gabriel, de que ela será a mãe do Cristo, ela não questiona e ainda por cima ela se coloca à disposição mesmo. Ela diz assim: aqui está a serva do Senhor. Eis a serva do Senhor. Me coloco à disposição, né, de Deus para essa missão tão grandiosa. O livro A Caminho da Luz, Emmanuel, Chico Xavier, uma das minhas obras de cabeceira. Adoro esse livro. Tem um capítulo que fala da vinda de Jesus. Faz menção a várias pessoas que fizeram parte da infância de Jesus. E Maria é citada no final. Tá? E essa mulher tão especial, né, aceitou que seu filho, Jesus, abrisse a porta e fosse cuidar dos mais doentes do mundo. Porque Jesus andou no meio das pessoas que são consideradas hoje em dia de má fama, né? Ele andou no meio de cobradores de impostos, ladrões, prostitutas que sempre foram, né, mal vistas, sempre sofreram preconceito, discriminação. Nós, pessoas comuns, espíritos de terceira ordem, ficaríamos muito preocupados com a nossa reputação, com o que é que os outros iam pensar se a gente caminhasse com essas pessoas, né? Jesus não. Quer dizer, vim para os sãos e não para, vim para os doentes, perdão, e não para os sãos. Pois é, Maria abriu as portas do mundo para o Rabi da Galileia cuidar dos doentes. Nós até hoje somos doentes, tanto é que ele é governador espiritual desse planeta. E o Cristo não poderia ter melhor mãe, melhor tutora aqui na Terra que não fosse Maria, né? Maria, meus irmãos, antes de reencarnar, ela já era um espírito socorrista nas colônias espirituais. Vejam a grandeza desse espírito. Por isso que a gente coloca, ela é a mãe de todas as mães. Então, Maria, ela já era um espírito socorrista. Quando eu estava estudando Memórias de um Suicida, Camilo Castelo Branco e Ivone do Amaral Pereira, tem um hospital na espiritualidade chamado Maria de Nazaré, que é justamente um hospital de recuperação de irmãos que abreviaram a encarnação, né? Se suicidaram. Dr. Bezerra de Menezes, que é mentor espiritual da campanha do Quilo, que é um dos mentores do nosso país. Dr. Bezerra de Menezes, quando desencarna, Adolfo Bezerra de Menezes, grande médico, grande espírito, quando ele desencarna, ele tinha condições de ir para esferas, colunas espirituais mais elevadas. Mas ele humildemente pede a Maria a missão de ser um dos coordenadores do movimento espírita e do nosso país. Ele poderia ir para uma colônia, uma dimensão espiritual elevadíssima, ou mais elevada do que a gente, por exemplo. Mas vejam a grandeza de Maria. Ele pediu a Maria a oportunidade de trabalhar por nós aqui. Vejam a hierarquia.
E essa hierarquia, irmãos, espiritual, como nós sabemos, não é uma hierarquia por posição socioeconômica, intelectual, é moral mesmo. É espiritualização, é luz. Para a gente tentar imaginar a grandeza do Espírito de Maria de Nazaré, né? Maria, então, se desloca de Nazaré para ir em Carim para visitar a prima Isabel, já grávida de 6 meses. E aí, como a gente analisou, né? Por que Maria não foi visitar os pais? Porque ela, não por falta de consideração aos pais, mas porque Zacarias e Isabel eram figuras materna e paterna para Maria, né? Se a gente perceber, irmãos, assim, os eventos que se seguem até o nascimento de Jesus, um adolescente dá à luz ao Messias em uma estribaria. Não foi num palácio, não foi numa maternidade estruturada, né? Uma estribaria. Simples. Jesus e Maria grandiosos, mas ao mesmo tempo simples. Como devemos ser, humildes. Condições simples, que representavam muito bem esses dois espíritos. Maria guardava no coração e vivenciava os ensinamentos, e a ela foram repassados pelos espíritos de luz. Que mulher teria mais força para suportar o calvário de Jesus? Só um espírito muito especial, muito forte. Ver aquele holocausto todo lá, aquele calvário, aquela tortura. Ela sofreu, mas com uma resiliência acima da média da humanidade. Ela sofreu pela condição humana dela, vendo o filho, não tem como carne da mesma carne, ainda que o espírito não venha do espírito, mas a carne vem da mesma carne. Não tem como ela não ter sofrido. Mas ainda assim, ela sofreu de uma forma resiliente e comovente, que é exemplo de vida para todos nós, que às vezes reclamamos de problemas tão pequenos. Né? Maria de Nazaré é a prova viva de como não se deva viver amargurado, e sim com o que há de mais positivo. Esse é o grande exemplo de mãe de Maria. É o exemplo da positividade. Ela não ficou revoltada, como nós normalmente ficaríamos. Ela entendeu que a missão do filho dela estava cumprida ali. Meus irmãos, trazendo esse tema da mãe para o parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não necessariamente estabelecem laços espirituais. O corpo vem do corpo, o espírito não vem do espírito. O corpo vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito, perdão. Geralmente os espíritos que encarnam na mesma família são espíritos simpáticos, tá? Geralmente. Parece uma informação surpreendente, né? Mas geralmente, quando os espíritos vêm na mesma família, são espíritos que têm afinidade, certo? E unidos por convivências anteriores. Existe um histórico aí. Mas também pode ocorrer o inverso. Espíritos completamente estranhos. Estranhos, diferentes. Não necessariamente desafetos, tá? Mas diferentes. Não têm afinidades. E também antipáticos, desafetos. Podem se reencontrar como prova e como reconciliação. Qual é a missão de uma mãe? Na realidade dos pais. A missão é acolher, amar, orientar. Se tem alguém que está habilitado para interferir diretamente na reforma íntima do outro, são os pais. Mas como hoje especificamente a gente está falando das mães, se tem alguém que tem essa missão, é justamente. Hoje a gente está falando especificamente da mãe, mas são os pais. Porque, por exemplo, eu não posso mudar o presidente dos Estados Unidos. Eu não posso mudar um colega de trabalho. Eu não posso mudar um vizinho. Eu só posso mudar a mim mesmo. Mas a mãe e o pai, eles têm o legítimo dever e a legítima missão
de ajudar os filhos no seu processo de reforma íntima. E como a gente falou, a natureza da mulher, coração, sensibilidade, emoção, são fundamentais para que a gente, enquanto filho, no papel de filho, a gente experimente essas emoções. Uma mãe, quando é uma mãe amorosa, carinhosa, presente e também disciplinadora, quando ela cumpre com essa missão, obviamente que o filho, ele vai absorver o que tem de melhor. A gente falou aqui, às vezes não absorve. Por rebeldia, pela individualidade, pelas suas imperfeições. Mas é justamente essa experiência com a mulher, com a mãe, que a gente tem a mãe é a primeira escola de afetividade. Claro que isso pode ser aprendido com o pai também. Só que a geração ali, aquele período de 9, 8 meses, é uma ligação profunda. Não é só biológica, é energética, é vibratória, é emocional. A gente interage com a nossa mãe ali, no ventre dela. É o primeiro lar. E não é lar do sentido físico só. É proteção, é acolhida, é amor. Por isso que eu digo, só realmente a mulher é um ser muito especial. E só ela teria. Nós, homens, não teríamos essa força, não, tenho certeza. Porque a nossa natureza é diferente. Biologicamente falando, porque a gente sabe que espírito não tem sexo, né, irmãos? Espírito não tem sexo. A gente adquire o papel ali naquele momento. E nessa encarnação homem, numa próxima encarnação posso vir mulher, posso ter sido. Espírito não tem sexo. Isso pode ser permutado por todos nós. Mas é óbvio que a natureza biológica da mulher e as experiências que aquele espírito pode ter tido várias encarnações como mulher, aquilo traz uma herança de sensibilidade, de afetuosidade, principalmente quando esta mulher é uma pessoa amorosa. Que essa é a nossa primeira escola. O contato com as emoções, a gente começa com a mãe. Assim como o pai, a mãe tem a missão de receber aquele espírito, por mais difícil que ele seja, e uma mãe e um pai, quando são convictos da sua missão, eles não desistem nunca de um filho. O mundo pode desistir dos filhos deles, mas uma mãe e um pai de verdade, vamos focar aqui na mãe, que o tema é o Dia das Mães, não desiste nunca. Visita nos presídios. Quem é que vai mais visitar? Mães e esposas. As mães, as esposas, e aqui, né, é uma homenagem às mulheres, e as esposas que são mães tendo filhos com aqueles irmãos que estão lá, nos presídios. É mais raro quando é uma mulher presidiária, você vê homens ir visitando. É mais raro, é mais. Às vezes nem acontece. Vamos refletir sobre isso, vamos meditar sobre isso. Com tudo que a gente comentou aqui, analisou na noite de hoje. Hum. A mãe adotiva é um amor dobrado, triplicado. Eu não sei nem mensurar, tal, mas é um amor, né? A pessoa que às vezes alimenta tanto esse sonho, tem esse sonho de imaginar a barriga crescendo, o filho se desenvolvendo, toda essa relação, essa carga emocional, essa expectativa. Aí ela não tem, não consegue biologicamente, mas o amor é tão grande, a vontade de espalhar amor, de assumir essa missão que é um mérito muito grande, né? É um mérito muito grande. Voluntariamente querer adotar um filho para assumir essa missão ali.
educadora, espalhar amor, né? Orientar. E muitas vezes acontece com os filhos adotivos os mesmos problemas de ingratidão com os filhos biológicos. O mesmo. Acontece. E mesmo assim, elas não desistem quando são mães presentes. Que eu creio que é a maioria. Pela minha experiência de vida, normalmente, estatisticamente, as mães são mais presentes. As mulheres são mais presentes nesse sentido. Estatisticamente é mais fácil pais abandonarem famílias e filhos. Falo isso aqui sem nenhum milindre. É pela minha experiência pelo que eu vejo no mundo aí, pela minha experiência como professor também, existem mais mães solos do que pais solos. Me vem muito à mente agora, por exemplo, aquela Rebeca Andrade, né? A, a mãe dela foi uma mãe solo. É amor, mérito, assim. E com certeza, quando ela vê aquele filho se desenvolvendo como cidadão, porque vencer na vida, a gente tem uma visão muito equivocada de vencer na vida, viu? As pessoas acham que vencer na vida é só materialmente. Ah, venceu na vida, tem um bom emprego, um bom salário. Claro, isso é mérito. Eu não sou contra o conforto. Eu gosto de conforto. Não vou chegar aqui hipocritamente. Gosto de conforto. Não vou chegar aqui hipocritamente e dizer o contrário. Mas as pessoas acham que vencer na vida é isso, é você ter uma profissão de destaque, que dá status, um salário enorme. E às vezes uma pessoa tem tudo isso e ela não gosta, ela não é feliz, ela é frustrada. Porque fez por status e por dinheiro. Tem pessoas que não. Tem um pacote completo. Gostam do que fazem e têm conforto. Ótimo, principalmente quando vem com mérito. Mas, assim, vencer na vida de verdade, eu creio que é quando, por exemplo, principalmente uma mãe, ela consegue encaminhar bem o filho. E ele ser feliz naquilo que ele escolheu, independente da condição socioeconômica dele. É um cidadão de bem, é uma cidadã de bem, tá feliz, é uma pessoa equilibrada, bem direcionada para a vida, tem uma vida digna, honesta, ética, venceu. Missão cumprida. Eu posso dizer aqui tranquilamente que tanto minha mãe como meu pai, para mim, são vencedores. Porque eles souberam orientar, educar e amar e disciplinar também quando for necessário. A mim, meu irmão e minha irmã. Dou esse testemunho aqui, né? Agradeço muito a Deus pelos pais que ele e a espiritualidade, né, que deram a mim, a meu irmão e a minha irmã, que realmente são pais maravilhosos, são pais exemplares. Se eu desse errado na vida, não tinha responsabilidade nenhuma deles. Seria totalmente minha. Eu costumo dizer que muito do que eu conquistei na minha vida, principalmente de equilíbrio, Deus em primeiro lugar, em segundo lugar minha família, principalmente meus pais, né? Assim, ao meu ver, sempre aconselharam, orientaram, muito amorosos, muito presentes fisicamente, presentes espiritualmente e disciplinadores quando tinha que ser também. Na hora que tiveram que ser muito disciplinadores e mostrar pra gente o caminho certo e errado, quando tiveram que ser mais, no bom sentido, contundentes, disciplinadores, foram quando tiveram que ser. Graças a Deus, né? Meus irmãos, a gente fica por aqui. Eu quero desejar a todos um feliz Dia das Mães, né? Acredito que aqui no auditório tem mães, tem filhos. Talvez alguns não tenham mais a presença física das mães, mas está aqui, né? Para sempre. Eu ainda tenho a minha, graças a Deus, né? E talvez seja apego. Eu digo que é amor. Espero tê-la, a presença dela e do meu pai, né? Por muitos anos ainda, né? Encarnados. Mas assim, quem não tem mais a. Mas eu sei que está aqui, deixou um legado, né? Deixou uma marca em quem está aqui e não tem mais a presença física da mãe. E eu digo o seguinte, sabe? É,
mesmo aqueles que não tiveram, assim, uma mãe tão presente, tão amorosa, mas o simples fato dela não ter, dela ter dado a oportunidade da gente, desse indivíduo vir ao mundo, não ter abortado, já dá para ter gratidão por isso aí, tá? Eu acho que já dá para ter gratidão por isso aí. Pode não ter sido, para quem teve ou tem alguma mãe assim, não tão presente. Então, o fato dela não ter lhe abortado, ainda que tenha se atrapalhado, ou poderia, talvez até pelas limitações dessa pessoa, a gente não sabe a trajetória evolutiva anterior dela, os traumas, as experiências que ela teve, essa mãe. Mas o fato de ter permitido, não interrompeu a vinda da gente para cá, a vinda de um indivíduo para cá, permitiu você reencarnar, evoluir e buscar a sua felicidade. Então a gente fica por aqui. Quero agradecer a atenção dos irmãos, a paciência em escutar a gente falando durante todo esse tempo. Feliz Dia das Mães, parabéns, mães. Aqui toda a minha admiração pelas mães. Eu costumo dizer parabéns para todas as mães do universo. Tá? E que ainda tenha presença física, que amanhã seja um domingo de muita luz, de muito amor. Presença, né? Porque também não adianta. Eu sei que a gente está no limite aqui do horário. Não adianta ter aquele almoço do Dia das Mães e os filhos no celular, sem interagir, sem conversar. Tem filhos que já vão de visita. Já não tem mais aquele convívio. E ainda, no momento do almoço do Dia das Mães, tá ali no celular. Ou tá mais preocupado em tirar uma selfie para jogar numa rede social, para mostrar que tem uma família perfeita. Mas ali, na vida real, o filho não é carinhoso, não é atencioso, não está aproveitando aquele momento, já não convive mais ali, porque às vezes saiu de casa. E não aproveitar aquele momento para dar atenção à mãe, atenção, amor, gratidão, expressar isso aí. O Dia das Mães só tem sentido realmente. Vamos deixar a tela do lado, vamos tirar a selfie para registrar o momento. Eu gosto, inclusive. Mas assim, vamos tirar a selfie para registrar o momento, para guardar de recordação, mas que não fique só na rede social, não. Que o domingo amanhã seja de presença amorosa, carinhosa e de gratidão dos filhos. Gratidão ainda é pouco, tá? Amor mesmo. Boa noite, muita paz. Obrigado, Paulo, pela explanação, pelo esclarecimento. Eu tive pensando aqui no final que você falou sobre o aborto, a responsabilidade da maternidade. Maternidade é uma dádiva que Deus dá para a mulher, mas em contrapartida tem uma missão a cumprir. Tem um livro muito interessante, Nossos Filhos São Espíritos. Então, no acordo reencarnatório, essa criatura concordou em ser mãe, acolher um espírito que precisa evoluir e, no meio do caminho, ela desiste e tira a oportunidade daquela criatura de crescer. Veja bem a responsabilidade da mãe, do pai de um modo geral, mas as mães, a maternidade é sublime, desde que a mulher, depois de mãe, se torna outra criatura. Mas por trás disso, tem uma missão que será cobrada. A responsabilidade que ela tem sobre os filhos, um espírito que estava na erraticidade, trouxe para viver na Terra, para evoluir, e ela destruiu esse sonho, essa oportunidade. Isso é grave e será cobrado. Então, vamos lá pedir ao nosso irmão Tibiriçá para fazer a prece de agradecimento. Boa noite a todos. Cristo Jesus, mestre amado, agradecidos estamos, Senhor, por uma noite tão maravilhosa, uma noite festiva, por que não dizer assim, com esse tema tão importante, tão comovente, de forma tão amorosa como foi trazida para nós pelo nosso irmão Paulo. Que nós possamos refletir sobre tudo que foi dito, valorizar as mães, principalmente aqueles que ainda as têm aqui na vida material. Aqueles que não as têm mais, como é meu caso, que guarde aquela lembrança carinhosa, que amanhã possa dirigir um pensamento, uma oração a ela, um agradecimento pelo que ela fez por nós, para que ela nos tornasse homens de bem, pessoas de bem. Por isso estamos agradecidos, Senhor.
e abençoa, Pai, todas as mães do universo. Que assim seja. Que assim seja. Então, meus irmãos, mantenham-se harmonizados, receptivos ao passe, em prece, em silêncio, e muita paz para todos e felicidade para todas as mães.